A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos aqui com esta nobre missão de estar compartilhando com os irmãos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Deniese, membro da Assembleia de Deus de Ribeira do Pombal, onde temos como pastor-presidente o pastor Demétrio Paim. Eu sou professora da classe de senhoras, juntamente com o presbítero Cideval. E somos gratos a Deus, porque Deus tem nos dado essa ferramenta para mantermos esse contato. Confesso para os irmãos que não é fácil. Não é fácil, estarmos fazendo esses vídeos, porque o nosso desejo era estarmos com os nossos irmãos em classe, interagindo, ouvindo a opinião dos alunos, mas ainda não é o momento e nós temos que aprender a esperar no Senhor. A Bíblia diz que há tempo para tudo. E esse tempo agora é tempo que nós estamos adorando ao Senhor em nossas casas, nos confraternizando através desse meio, que é a rede social. E esta lição de número 8, do dia 24 de maio, tem como tema edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Semana passada, o presbítero Cideval que trouxe esta aula e falando sobre que nós fomos reconciliados por Cristo. Nós em aulas anteriores falamos sobre os povos gentios, os povos judeus, que eram povos separados, povos que não se misturavam, mas Cristo, quando ele veio ao mundo para morrer, ele fez essa unificação. Não somos mais judeus ou gentios, mas somos a igreja de Cristo. Que essa igreja de Cristo esta igreja de Cristo foi formada a partir de Jesus Cristo, a partir da sua morte na cruz. E é interessante essa revista porque ela traz justamente, falando lá que já está no capítulo 2 de Efésios, o nosso textuário diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Na verdade, quando fala que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, no sentido de ensinamento, de aprendizado, de exemplos, mas o verdadeiro fundamento, a verdadeira base nossa igreja é Jesus Cristo. E essa lição divide-se em 3 pontos muito importantes. Que o primeiro ponto é um edifício espiritual, o segundo, o fundamento, que os profetas e os apóstolos, e o terceiro, edificados para a morada de Deus. Nós vamos procurar resumir ao máximo, para que não se torne cansativo para os irmãos, mas sempre pedindo que leiam a sua revista, façam a leitura diária, acompanhem o nosso trabalho, porque com certeza você vai aprender. E aqui onde fala o edifício espiritual, o santuário judeu, a pedra angular e Cristo a pedra principal. Nos tempos antigos, no Antigo Testamento, nós conhecemos a história, os judeus tinham uma adoração, uma verdadeira reverência ao templo construído por mão de homens. Aquele templo que era que entrava. Nós já estudamos na escola dominical sobre o tabernáculo, a entrada, o local sagrado, o santo dos santos. E os judeus tinham uma preocupação muito grande com esse lugar. A seleção era um símbolo que eles tinham, do povo com Deus. E aí, quando aconteceu que era proibido o acessar o templo, os estrangeiros, pessoas que não eram verdadeiramente capazes, segundo a visão deles. E com tudo isso, com toda essa verdadeira reverência a um templo, quando Jesus Cristo veio, justamente veio no sentido de mudar isso. E no ponto 2, vem falando sobre o santuário cristão, que o templo de Jerusalém não podia conter Deus. O Altíssimo não habitava em templos feitos por mãos de homens. O próprio Paulo, ele fala aqui nessa carta, quando Salomão construiu aquele belo templo lá em Jerusalém, com toda aquela formosura, toda aquela pompa, ele mesmo disse que ali não seria capaz de conter Deus.
E ainda o próprio Estevão, quando ele pregou e que ele depois foi apedrejado, ele também falou que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Ou seja, a partir daí houve um ensinamento, houve um esclarecimento que nós somos o templo. Nós somos a habitação, a morada do Deus Altíssimo. E isso é importante nós reforçarmos nesse período que estamos vivendo. Sentimos falta da igreja, sentimos falta de estar em comunhão com os nossos irmãos, sentimos falta de ver o grupo de louvor, aqueles hinos maravilhosos, onde nós adoramos, onde nós nos edificamos diante do Senhor. Mas não esqueçamos que nós podemos viver tudo isso também em nossa casa, porque nós somos a morada do Deus Altíssimo. O Espírito Santo habita em nós. E com isso nós temos autoridade para ouvir a voz, para ter comunhão, para interceder pelos outros, para interceder por nós. Que em nossos lares seja Deus a nossa prioridade. Que Deus continue dirigindo as nossas vidas. Então nós precisamos entender que a importância dessa revista é justamente isso. Que nós estamos sendo edificados. E na sequência ainda fala que na arquitetura antiga, né? E quem é construtor, quem é pedreiro, qualquer pessoa entende que toda construção ela tem a base. E para ter uma casa com a sustentação adequada, ela precisa ter uma boa base, uma boa estrutura. E nós temos uma referência muito importante na Bíblia, quando fala da construção da casa que o homem fez na rocha, e veio o vento, veio a tempestade e não derrubou. Porém, aquele que fez na areia foi derrubado. Ou seja, quando nós firmamos a nossa fé, a nossa confiança, o nosso compromisso em Cristo, nada dá errado. Mesmo com as tribulações, mesmo com as lutas, mesmo com tanta coisa que a gente não queria que estivesse acontecendo, nós estamos firmes em Cristo. Nós não podemos nos desesperar, não podemos nos intimidar com o que nós ouvimos, porque nós estamos firmados em Cristo. Conhecemos a palavra e sabemos que Ele está cuidando de tudo, porque Cristo é a pedra principal. Cristo é a nossa rocha. Cristo é a nossa sustentabilidade. Cristo é a ponte que une nós a Deus. Então não vamos temer. Não vamos ficar, infelizmente tem pessoas enfraquecendo, tem pessoas perdendo sua vontade de adorar, tem pessoas perdendo o desejo de orar, de ler a Bíblia. Porque eu não vou mais na igreja, nunca mais eu estive na igreja. É muito bom, a comunhão está na Bíblia, mas Cristo está em nós. Nós não podemos perder essa base, essa importância que é, onde quer que nós estejamos, nós somos luz. Onde quer que nós estejamos, o que quer que estejamos vivendo, a gente sempre precisamos ser diferentes, fazer a diferença. Porque nós somos servos e nós temos Cristo em nós. E o segundo ponto fala o fundamento, apóstolos e profetas. Há uma ênfase na Bíblia sobre apóstolos, que foram aqueles 12 que Jesus escolheu, né? Era aquela turma ali que andou com Jesus, que ensinou, que foram testemunhas oculares, né? De tudo que Jesus viveu. Os acompanhantes, foram eles os primeiros que estiveram presentes. Então eles têm um ensinamento fundamental, porque nós não vimos, mas cremos. Mas aqueles homens, os apóstolos de Cristo, aqueles 12 homens que ele pegou de estruturas diferentes, convívio diferente, etnias diferentes, e ele transformou em verdadeiros pregadores da palavra de Deus, em verdadeiros testemunhos. Tiveram dificuldades, tiveram fraquezas, erraram, traíram. Mas foram os homens que estiveram ali com Cristo. Então, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, eles usam esse termo que foram aqueles escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares. Então, esses eram os apóstolos. Foram comissionados por Cristo, foram chamados por Cristo para trazer a mensagem de Cristo. Mas aí vem a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar a doutrina que eles ensinavam, as escrituras que eles receberam diretamente de Cristo. O ensinamento que os apóstolos trouxeram para a igreja na era primitiva, eles adquiriram com o próprio Jesus. Eles vivenciaram, eles pregaram aquilo que eles viram. Viram Cristo passar por tudo aquilo, viram ele morrer, viram ele ressuscitar. Então, eles eram
uma prova muito importante. E a Bíblia do Estudo Pentecostal, inclusive, fala algo muito importante sobre essa revelação dos apóstolos. Mas aí vem os profetas. Quem são os profetas? Quando Paulo fala dos profetas, deixa claro que são aqueles já no Novo Testamento, que já testemunharam coisas de Cristo. Que aí fala o seguinte, a ordem da frase em Efésios indica profetas da igreja. E Paulo assegura que a compreensão do mérito, que no passado estiver oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo, eram participantes da promessa. Assim os profetas falaram inspirados pelo Espírito Santo. Porque nós conhecemos que depois que Jesus subiu aos céus, ele disse, vou enviar um Consolador. E foi o Espírito Santo que veio naquele momento de Pentecostes, que nós conhecemos tão bem essa história linda, que veio o Pentecoste, que as pessoas receberam o Espírito Santo e a partir daí as pessoas eram batizados com fogo, recebiam esse dom. E isso tudo aconteceu no sentido de Deus estar tendo um contato, está tendo um acesso direto. Nós não precisávamos mais pedir que alguém intercedesse, não era mais com sacrifício de animais, mas nós temos acesso direto ao Pai. E nós temos homens usados por Deus, homens que são profetas do Senhor, que nos trazem uma palavra diretamente do céu, mas sabendo que nós também podemos. Nós não podemos ficar, irmãos, dependentes do que os outros dizem, dependentes do que os outros falam, dependendo de uma profecia que quer que seja poder viver. Não. Nós podemos ter nossa intimidade pessoal, individual com Cristo e Ele nos revelar aquilo que Ele tem para nós. Nós precisamos ter sensibilidade à voz do Espírito Santo e obedecer esta voz, porque ela vem diretamente dos céus. E existem homens que são verdadeiros profetas, sim. Existem homens que trazem a mensagem de Deus para nós, sim. Mas temos que ter muito cuidado e principalmente pedir ao Senhor discernimento, porque tem muitas pessoas sendo enganadas, tem muitas pessoas sendo ludibriadas por um evangelho que não é o de Cristo, por palavras que não vêm do coração de Deus. Pessoas enganando. E esses tempos, irmãos, de calamidades, de pandemia, onde se aproxima o fim, muitos vão se levantar. Farão milagres, farão coisas tremendas. Mas se nós estivermos alicerçados no fundamento da igreja, que é Cristo, nós não vamos nos enganar. Nós não vamos nos deixar levar. Tenhamos cuidado. Porque é a palavra de Deus que nos orienta, é o Espírito Santo que nos conduz. E nós não podemos nos envolver nessas coisinhas que existem, nesses movimentos, nessas coisas que é antibíblica. Nós temos um fundamento, nós temos uma base, nós temos uma estrutura firmada, alicerçada, na rocha. Nós passamos por dificuldade, a gente sente tristeza, a gente sente desânimo, mas a gente se levanta, a gente se ergue. Porque nós somos fortes, porque nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. E o último tópico é edificados para a morada de Deus. Nós entendemos que nem todos têm Deus em si. Nem todos o Espírito. Tem muita gente enganada achando que está com o Espírito Santo, não está mais. E o Espírito Santo não precisa de ficar entrando e saindo, não. Recebemos o selo de Cristo. O que é que fala? O crescimento da igreja depende de tudo, ser bem ajustado a Cristo. O que é ajustado? Andarmos em consonância, andarmos em concordância com a Bíblia, com a vontade de Deus, andamos em paz. Irmãos, quem tem Jesus na vida, quem tem o Espírito Santo, não anda em desespero, não anda aos gritos, vai tudo se acabar, todo mundo vai morrer. Não pode. Descansa no Senhor, confia nele. Que os seus passos sigam os caminhos de Cristo, não os caminhos de homens, não os caminhos de políticos, não os caminhos de pessoas que não conhecem a Cristo. Nós devemos seguir a Cristo, porque todo crente bem ajustado torna-se um templo santo do Senhor. Porque verdadeiramente, se o Senhor estiver habitando em nós, nós não nos desesperamos, nós confiamos.
porque, como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus. Olha que maravilha! Nós, vasos de barro, né? Carne, pó, mas em nós habita a excelência, que é o Espírito Santo. Isso é que é importante. Essa carne, ela é pó. Do pó veio, para o pó vai voltar. Não vamos ceder aos desejos da carne. Há uma guerra entre nós, há uma guerra em nós. Se nós não estivermos em Cristo, nós não vamos suportar. A carne não nos leva a lugar nenhum, a tristeza. Quando nós cedemos ao desejo da carne, a gente fica constrangida, fica angustiada, fica triste. E é isso que o inimigo quer. Não cedamos, fiquemos firmes em Cristo. Morada do Altíssimo. Lá no Antigo Testamento, como eu já falei, quando se fala morada, era no tabernáculo. Que todos nós conhecemos, as mulheres conhecem também essa história. Nós estudamos sobre o tabernáculo na escola dominical, explicando como eram as até onde poderia ir, quais eram os lugares, quem poderia entrar, somente o sacerdote, o sumo que poderia fazer isso, mas isso tudo foi mudado. E o que aconteceu? Hoje Cristo mora em nós. Qualquer hora, em qualquer lugar, na casa, no trabalho, no quarto, viajando, estamos sempre em comunhão direta com Cristo. Estamos sempre em contato com Cristo através do Espírito Santo. Então, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguem à unidade da fé. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar firmes. Vai passar. Vai passar. E felizes aqueles que, quando tudo isso passar, disser: me mantém firme, não me deixei abalar, confiei no meu Deus e Ele honrou a minha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos e que nos mantenhamos firmes, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, porque é tempo de clamar, é tempo de orar, porque verdadeiramente o Senhor quer abençoar a nossa terra. Que Deus nos abençoe. Amém.